O segundo escreveu São Marcos, capítulo 7, tome a Bíblia comigo, versículo 31 a 32, tome comigo a palavra. Evangelho segundo escreveu São Marcos 7, 31 ao 37, 31 ao 37, diz a maravilhosa, a inerrante, poderosa palavra de Deus. E ele, versículo 31, e ele tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando-o à parte, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente, e ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe o proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Oh glória, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Amados, queridos, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está na altura do capítulo 7 de Marcos, já muito conhecido no seu ministério, conhecido no país, conhecido na Judéia, conhecido na Galileia, conhecido nas regiões, nas províncias estrangeiras que circundam o lugar aonde está a nação judaica, aonde está a nação de Israel. O Senhor Jesus, em Marcos capítulo 7, ele vem de um período em que ele não está atuando na região da Galileia, nem na região da Judéia, mas ele está em um outro caminho, em um outro circuito, em um outro trajeto. Ele foi à região da Ciro-Fenícia, território de Sidom. Ele está na região de Tiro, e ali a gente entende no contexto do Evangelho que ele queria descansar. As multidões tinham se alvoroçado por causa dele. O país estava alvoroçado por causa dele. Os fariseus queriam lhe tirar a vida, queriam lhe parar o ministério. Sabe, havia oposição espiritual e religiosa contra ele. E as multidões já o queriam até fazer rei, porque eles diziam: ele multiplicou o pão, ele multiplicou o peixe, quem melhor para reinar sobre nós que não alguém assim? Mas ele procura estar afastado. Ele, na sua grande popularidade, na comoção que há no país pela presença dele, porque a presença dele é isso mesmo, sabe? Não tem como estar a presença dele e ficar o lugar normal, não tem. Oh glória, não tem como Jesus estar na tua casa e a tua casa está do mesmo jeito, não tem. Oh, a presença dele altera o ambiente. A presença dele muda o lugar, muda por dentro a gente, muda o ambiente por fora. É a presença dele. Oh glória, a presença dele modifica as coisas. E ele procura sair, ele vai para a região de Tiro, Sidom, e ele não quer ser visto. Ele fica em uma casa, diz o Evangelho, e ele não quer ser encontrado, e mesmo ali no estrangeiro. Eu não sei como, mas mulher é um negócio muito sério, é muito atenta. A mulher chega no ambiente, ela observa tudo.
todos os detalhes, nada lhe escapa, não escapa a cor da parede, não escapa o estilo da lâmpada. E se passar uma mulher com vestido assim, sabe, ô glória, as mulheres ficam olhando assim, tirando as medidas, olhando o modelo, projetando o futuro lá na frente. Eu creio, é mistério, Jesus, é um negócio tremendo, é uma atenção, é uma inteligência, é uma percepção. Jesus não quer ser visto, Jesus quer ficar ali no estrangeiro, sabe, dar um tempo ali, só ele e os discípulos em comunhão, de modo particular. Mas a Bíblia diz que tinha que ser, né? De uma mulher. Uma mulher descobre, uma mulher percebe. Esses galileus não são normais. E aquele galileu, no meio dos galileus, esse aqui não é normal mesmo, ele é diferente. Oh glória! Ele é diferente, ele é especial, ele tem resposta para a minha família, ele pode resolver a minha causa, ele pode modificar o ambiente em torno dele, a presença dele muda o ambiente. Eu não sei se ela era a vizinha do lado da esquerda, ou a vizinha do lado da direita, ou se ela morava de frente. Eu sei de uma coisa, é que ela olhou para Jesus e disse: ele é diferente, Jesus é mesmo diferente. E sabe o que ela faz? Tendo a filha perturbada por demônios, em um lugar mergulhado em trevas, certamente sendo adoradora das trevas, entregou a filha às trevas e agora vivia as consequências. Mas olhando para Jesus, ela disse: ele não é a trevas, ele é a luz. Ele é a luz do mundo. As trevas não estão onde ele está, as trevas se afastam do lugar por onde ele passa. E ela diz: eu vou a ele porque ele tem solução para a minha vida. Jesus tem solução para a tua vida. Vem a Jesus. E ela vai ao Senhor Jesus. Sendo estrangeira, ela crê, não sendo aprofundada em farisaísmo, mas ela crê, não sendo aprofundada em judaísmo, mas ela crê, e na sua simplicidade procura ele, diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ainda que os discípulos não quisessem aquela mulher por perto, que era estrangeira, não quisesse aquela mulher por perto, eles tinham preconceito contra estrangeiro e contra a mulher, mas ainda era a cultura. Mas a mulher não larga, ela diz: agora que eu encontrei ele, eu não largo ele, agora que eu sei que ele tem resposta para mim, eu não desisto dele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, oh glória, não tem como ignorar aquela pessoa que se volta para ele. Jesus não tem como ignorar aquela pessoa que busca com todo o coração a sua presença. Ele já tinha dito na sua palavra: me buscareis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Eu me deixarei, eu me deixarei. Busca ele com todo o coração, porque ele vai se deixar, ele vai se deixar, ele vai se deixar. Oh, aleluia, agir na tua vida, ou interferir na tua história, modificar o teu ambiente. E aquela mulher tem a filha restaurada, aquela mulher tem paz na sua casa, porque ele dá àquela mulher aquilo que ela busca. Mas ele não fica em Tiro e Sidom, e agora ele está voltando para Galileia. Mas ao voltar para Galileia, Tiro e Sidom é lá do leste, é o lado do mar. O normal era ele seguir o lado do mar e chegaria facilmente em Galileia. Mas Jesus, ele faz diferente. Jesus, ele toma o lado oeste. Ele ainda continua fora do país. Ele vai pelo lado oeste do mar da Galileia. Do outro lado, Jesus vai para o outro lado. Mas por que para o outro lado? Sabe, no outro lado, Jesus não era tão amado. No outro lado, Jesus tinha provocado também comoção, mas no outro lado não era um território que não fosse hostil a ele, ao contrário, era um território hostil a ele. Do outro lado era Decápolis, do outro lado Deca, 10 polis, cidade, eram 10 cidades helenizadas, eram 10 cidades de cultura grega, eram 10 cidades secularizadas, eram 10 cidades que adoravam falsos deuses, falsas divindades, que praticavam magia negra, eram 10 cidades que viviam em trevas, eram 10 cidades, oh glória, que viviam mergulhado no pecado. Mas Romanos 5:20 diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O pecado não intimida a Deus, as trevas não
não intimidam Deus, a situação do perdido não intimida Deus, ao contrário, o amor de Deus se move em direção ao perdido, em direção ao impossível. O impossível parece que atrai a presença de Deus. E ele vai na Decápolis, e naquela região de trevas, aonde ele já tinha estado, e ali, encontrando alguém possesso de demônios. Mateus 8 diz que eram 2 possessos de demônios. E ele tira daqueles 2 possessos perturbados aquela legião de demônios. E aqueles demônios entram em uma manada de porcos. E aqueles porcos se precipitam precipício abaixo. E os que tomavam conta dos porcos, diz Mateus 8, saíram para contar a cidade. Mas eles não foram dizer na cidade a maravilha de 2 pessoas libertas apenas. Eles foram na cidade dizer: ele provocou um grande prejuízo. Perdemos a manada de porcos. E é isso que a cidade se preocupa com o material. E se voltando para o que é material, eles vão até ele. E toda a cidade vem a ele. Mas não vem a ele porque ele é a luz. Não vem a ele porque ele é a salvação. Não vem a ele porque ele liberta. Mas tinham vindo a ele para dizer: saia daqui. Não queremos você aqui. Você aqui traz comoção. Você aqui altera o ambiente. Não queremos que você altere o ambiente. Nós queremos o ambiente em trevas do jeito que o ambiente está. Mas eu gosto de Deus, porque Deus não desiste. Tem um hino que diz: ele não desiste de você. Oh glória! Ele não desiste de você. Ele não desiste da tua casa. Ele não desiste da tua família. Ele não desiste da tua salvação. Ele não desiste da glória. Ele não desiste de você. Oh glória! A palavra diz ainda que sejamos infiéis, ele permanece fiel. Oh meu Deus do céu, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo, a sua natureza, que nos ama verdadeiramente. E ele retorna a Decápolis. E chegando na Decápolis, sabe, é verdade que ele deixou lá comoção. É verdade que alguém reclamava de um prejuízo, de uma manada de porcos. Mas é verdade também que ficaram 2 libertos lá. Sabe, 2 que antes eram perturbados, agora são felizes. Eram 2 que viviam possuídos pelas trevas, agora eles conheceram a luz. Eram 2 que andavam maltrapilhos, rasgados, derribados, agora eles andam vestidos, o cabelo está penteado, o rosto está formoseado. Eles estão cônscios da sua consciência e eles têm um testemunho a dizer: eu era perturbado, mas ele me libertou. Eu vivia oprimido, mas ele tirou a opressão da minha vida. Eu vivia, sabe, prisioneiro das trevas, prisioneiro dos demônios, mas eu vi a luz. Ele me tirou das garras das trevas. Ele me arrancou da possessão diabólica, da possessão demoníaca. Ele mudou a minha vida. Ele mudou o meu coração. Não existe mais trevas aqui dentro. Não tem mais terror aqui dentro. Aqui tem a liberdade, aqui tem a paz. Quem foi que fez isso em vocês? Foi o Galileu. O Galileu passou aqui. O Galileu muda o ambiente. O Galileu altera o ambiente. Ele altera por fora e ele altera por dentro. Oh, o Galileu quer passar aí. O Galileu quer passar aí. O Galileu quer passar por aí. O Galileu quer passar pela tua vida. E aquela comunidade agora tinha 2 que não falava que porcos se precipitaram, mas tinha 2 que declarava: ele nos tirou do precipício, ele nos tirou das garras da morte, do inferno e do pecado, ele mudou a nossa vida. De modo que quando ele chega ali, Mateus, ou melhor Marcos, vai registrar no versículo 31, que ele tornando, veja, ele torna, ele insiste outra vez. Você não está ouvindo o evangelho pela primeira vez, mas ele está tornando a fazer você ouvir a sua palavra. Escuta a palavra dele, tornando outra vez. Território de Tiro e Sidom, ele está saindo, foi até o mar da Galileia, pelos confins. Olha, confim é lugar que não, é lugar longe, é lugar terrível, é lugar que ninguém quer estar. Mas Jesus é assim, ele vai até os confins, ele sabe o teu endereço.
Oh glória, Ele sabe o teu endereço. A minha cidade é a menor, Ele vai na menor cidade. A minha família é a menor, Ele vai na menor família. A minha família é a mais pobre, Ele vai na mais pobre. A minha família é a mais oprimida, Ele vai na mais oprimida. O meu problema é o maior, Ele vai no maior problema. Ele não respeita a fronteira de limite, mas Ele vai. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele vai. Oh, Ele está de novo dando uma nova oportunidade a Decápolis. E ali, no versículo 32, Marcos declara: e trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente. Sabe, se era surdo, não tinha como saber falar. Não tinha como, a outra versão diz que era surdo e gago. Ele não conseguia articular as palavras, porque para poder falar, primeiro é preciso ouvir. Alguém já disse que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, porque a gente precisa ouvir no dobro e falar a metade. É o que diz a sabedoria popular. Eles tinham alguém que não conseguia ouvir, alguém que tinha dificuldade para falar. Sabe, existe a surdez, e a surdez é algo muito sério. Ouvir não é simples, ouvir é complexo. Você está me ouvindo agora. E interessante dizer que o que nos faz ouvir são ondas mecânicas sonoras. A onda mecânica é produzida na garganta. A onda mecânica é produzida nas cordas vocais, em uma interação que envolve as cordas vocais, o seu tensionamento no próprio ar. Isso é algo maravilhoso. A produção da voz é complexo, somente Deus pode fazer algo assim. A produção da voz humana, e esta produção da voz envolve a provocação de ondas mecânicas. O som provoca ondas mecânicas, seja a voz humana, seja qualquer outra forma de som. E essas ondas mecânicas percorrem as moléculas do ar. Olha que coisa curiosa, e chega até os ouvidos. Há um percorrer dessas moléculas que atinge aqui a orelha, atinge o ouvido, e chegando ao ouvido, ali está os tímpanos. Os tímpanos parecem mais um tamborzinho. Quem já viu um tambor pode ter uma ideia do que é os tímpanos. Não é como o tambor que a gente faz, é um tambor diferente, delicado, perfeito, feito pelas mãos do oleiro, sabe? É de altíssima precisão, é altamente delicado, é profundamente perfeito. E esse tambor se conecta aos menores ossinhos do corpo, a bigorna, o estribo e o martelo. Veja, bigorna, estribo e martelo. Você já vai imaginando que o ossinho que é chamado de martelo recebe vibração e dá uma martelada na bigorna. A bigorna vai provocando ali uma onda mecânica que passa para o estribo, e do estribo isso chega a uma área mais profunda lá do sistema auditivo, que vai produzir uma onda neuroelétrica. Essa onda neuroelétrica, olha como é complexo ouvir, vai percorrendo todo o sistema, o canal auditivo, chega até o cérebro, e o cérebro ele interpreta em som que você ouve, a sensação de som sonora que está na sua mente, chega até a tua mente, que dá o entendimento do que se escuta. É a beleza, é a harmonia, é a melodia, é o ruído, é o som da voz, é o sentido das palavras, é a mensagem contida na palavra, que une emissor e receptor, liga emissor e receptor. Coisa maravilhosa é alguém ouvir, coisa maravilhosa é alguém escutar. E sabe, aqueles que mesmo tendo condições de ouvir, tendo ouvidos perfeitos, não conseguem ouvir. E é uma outra surdez. Não é a surdez natural. Não é a surdez porque a bigorna, o estribo, o martelo e o sistema auditivo tem algum problema, tem algum defeito, os tímpanos têm algum defeito. Não é provocado por nenhum problema
orgânico, mas é um outro tipo de surdez, é a surdez espiritual. E essa surdez espiritual, ela é terrível. Sabe, a palavra de Deus vai nos mostrar acerca desse assunto, que a surdez espiritual, ela provoca profundos danos no ser humano. Há uma importância em ouvir. Naqueles dias, naquele tempo, as pessoas entendiam que a capacidade de ouvir era fundamental para um relacionamento com Deus. Sabe, ser um surdo naquele tempo era também viver um opróbrio, porque eles diziam da pessoa que não podia ouvir: ele não pode ouvir a palavra de Deus, ele não pode ouvir o ensino da lei, ou seja, ele não pode se relacionar perfeitamente com Deus. Havia uma crença no judaísmo que dizia que quando alguém ouvia a palavra não só penetrava pelos ouvidos, mas penetrava pelos ouvidos e envolvia todos os órgãos. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes que penetra. Veja, a figura da palavra e da espada penetra a divisão de alma e espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir o que vai na alma e não vai no coração. Ou seja, afeta os órgãos orgânicos, mas também afeta a alma que não pode ser tocada, a alma que não pode ser vista, mas vai até a alma, vai até a tua alma. A palavra penetra, vai mudando o coração, ela penetra, ela gera saúde nos ossos, ela provoca impacto no corpo, ela mexe com a emoção, mas ela atinge o coração do homem. A alma humana é tocada pela palavra. E eles tinham esse entendimento de tal forma que eles diziam: quem não pode ouvir a palavra. Se não pode ouvir a palavra, não pode ser influenciado pela palavra, não pode ser impactado pela palavra. E eles consideravam que a pessoa surda, ela era uma pessoa amaldiçoada, porque era incapaz de ouvir a palavra. Veja só, o povo judeu, eles têm o hábito inclusive de orar. E na sua oração, eles costumam inclusive balançar o corpo. É comum você ver ali no Muro das Lamentações imagens, fotografias dos judeus orando diante do Muro das Lamentações, e eles estão ali se balançando, porque eles entendem que todo o corpo, todos os órgãos, cada órgão do corpo está envolvido nesse processo de comunicação, nesse processo de buscar a presença de Deus. Deuteronômio, no capítulo de número 6, versículo 4, existe uma expressão chamada Shema, que significa ouve, ouvir. Então, a importância de ouvir. Ouve, Shema, ouve, ó Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errat, que é o texto aqui dito: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Um judeu praticante, ele fala o Shema ao longo do dia, ele levanta de manhã, ele diz: Shema Israel, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Muitos judeus dizem essa palavra, as suas últimas palavras antes da morte. Não se espante, ele abre a boca e vai dizer: ouve, ó Israel, escuta Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso faz parte da vida do povo judeu ainda hoje. Ouve, ó Israel. Se você for ao Muro das Lamentações, você vai ouvir alguém dizendo: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é o único Senhor. Tal era a importância de ouvir. Ouvir, querido, nos é dito por Tiago 1,19, ele fala que devemos estar prontos para ouvir. Assim, meus queridos irmãos, tende esses princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardia para falar e lenta para se irar. Veja a palavra nos exortando acerca de ouvir. João 8,43 fala de ouvir para poder entender. Tem muita gente querendo falar sem antes ouvir. Tem muita gente querendo ensinar sem antes querer aprender. Nosso pastor sempre diz aqui: para você ensinar, primeiro você precisa aprender. Não pode se ensinar aquilo que não se aprendeu. João 8,43 diz: porque vós não podeis entender minha linguagem, é porque vós sois incapazes de ouvir
a minha palavra. Veja, para entender a linguagem do Espírito, é preciso ouvir a palavra. Dê ouvidos à palavra na tua vida. Dê ouvidos à palavra nessa manhã. Isaías, no capítulo 30, o profeta messiânico, ele vai nos dizer, a partir do versículo 8, vai agora, portanto, e escreve isto sobre uma tábua, grava-o, pois, em um livro, a fim de que nos dias vindouros seja um testemunho eterno. Versículo 9 diz: porquanto este povo é rebelde, constituído de filhos desleais, de filhos que se recusam a ouvir as leis e conselhos do Senhor. Veja a recusa, pode ouvir, mas se recusa a ouvir. Sabe, a perda da audição. Isaías 43 vai nos dizer o profeta Isaías: ordenai ao norte e ao sul não retenhas. Trazei hoje meus filhos distantes e todas as minhas filhas das extremidades da terra. Todo que é chamado pelo meu nome, que criei para a minha própria glória e alegria, aos quais dei forma. Versículo 8: fazei sair o povo que tem olhos, mas não consegue enxergar, e os que têm ouvidos, mas perderam a capacidade de escutar. É aquele que tem, querido, a surdez espiritual. Isaías, no capítulo 50, no versículo 10, vai declarar assim: quem dentre vós teme ao Senhor e ouve a voz do seu servo, aquele que tem caminhado nas trevas, sem nenhuma luz, ponha a sua confiança no nome do Senhor, tome como arrimo e total apoio o seu Deus. Olha a importância de ouvir. O ouvir tira alguém das trevas, o ouvir tira alguém do caminho errado, o ouvir tira alguém do caminho da perdição. Salmo 115 vai falar daquele que é tão surdo espiritualmente, que a sua adoração é a quem não pode ver e é a quem não pode ouvir. Por se recusar a ouvir a palavra, por se recusar a ouvir, o entendimento não lhe chega. Por se recusar a dar ouvidos à palavra, os olhos não se abrem, os olhos espirituais permanecem em trevas, e a sua adoração é distorcida de tal maneira que vai adorar, vai conversar com quem tem olho, mas não consegue ver. O olho pode ser bem feitinho, até se aquele olho não é de vidro, brilhoso, azulzinho, a íris linda, o ouvido bem feito, mas não consegue ver, nem consegue ouvir. Por isso o salmista vai alertar acerca dessa surdez espiritual, dessa cegueira espiritual, quando ele diz no Salmo 115, verso 1: não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade, porque questionam as nações onde está o seu Deus. Nosso Deus está nos céus. Tudo o que deseja, Ele tem um poder de realizar. As nações, quando viam os judeus adorando a quem não se podia ver, perguntavam: onde está o seu Deus? E a resposta: nosso Deus está no céu. Tudo o que deseja, Ele tem o poder de realizar. Verso 4 diz: os ídolos deles, daqueles que perguntam pelo nosso Deus invisível, os ídolos deles são prata e ouro, obras de mãos humanas. Verso 5 diz: tem boca, mas não são capazes de falar, olhos, mas não podem ver. Verso 6: tem ouvidos, mas não conseguem ouvir, nariz, mas não possuem olfato, suas mãos não apalpam, seus pés não caminham, som nenhum sai da sua garganta. Aí o verso 8 mostra a consequência espiritual daquele que não quer ouvir. Sejam como eles, quem os fabrica, e todos os que nele depositam a sua confiança. Olha, aquele que é surdo espiritual e ora ao que não pode ver, e ora ao que não pode ouvir, conversa com ídolos, se torna igual ao ídolo, se torna cego espiritual, surdo espiritual, paralítico espiritual, tetraplégico espiritual. Verso 7 diz:
Confia no Senhor, ó Israel. Ele é o teu auxílio, Ele é o teu escudo. Confia no Senhor, ó casa de Arão. Ele é o teu socorro, a tua proteção. Vós que temeis o Senhor, confiai no Senhor. Ele é o vosso amparo e segurança. Dá ouvidos dessa manhã a palavra do Senhor, porque esta palavra é para salvar, essa palavra é para regenerar. Dá ouvidos à palavra do Senhor. Sabe, a palavra, ela tem o poder inclusive de julgar. Sabe, no dia do juízo, Deus não vai precisar julgar, Jesus não vai precisar julgar. Quem vai julgar é a própria palavra de Deus. Aquela palavra que aquele que é surdo espiritual se recusa em dar ouvidos. João no capítulo 8 nos declara, João, a partir do versículo 47, se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. 48, versículo diz, aquele que me rejeita e não acolhe, veja, acolher, não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que proclamei, essa o julgará no último dia. A palavra, ela é ensinada, a palavra está sendo ministrada, mas se o surdo espiritual se recusa à palavra, a própria palavra irá julgar. O ouvir, ele é muito importante. Para que você tenha vida, é preciso que você dê ouvidos à palavra. É o que vai dizer Romanos, lá no capítulo 10, quando nos diz o Senhor na sua palavra, como consequência, a fé. Veja, lá no Antigo Testamento, lá, profeta Abacuque vai dizer, o justo, pela sua fé, ele vai viver, não vai morrer. Romanos vai repetir essa verdade, já no capítulo 1, no versículo 17, quando declara que o justo, pela sua fé, ele viverá. Romanos 10, 17 diz, como consequência, a fé para a salvação vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm da palavra de Cristo Jesus. Veja a importância de você dar ouvidos à palavra de Deus. Queridos, o surdo é levado a Jesus. Um surdo que vivia no opróbrio, porque eles diziam, ele não pode ouvir. Se ele não pode ouvir, não pode ter relacionamento com Deus. E trouxeram-lhe, versículo 32, um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Interessante, é que muitas vezes alguém traz um problema para Jesus e quer dizer para Jesus como resolver o problema. O homem é cheio de ideias de como Deus deve fazer. Tem gente que quando é o pastor diz, se eu fosse o pastor eu fazia assim. Não é? Acontece muito. E aqueles que fazem melhor dizem, se eu fosse Deus, eu fazia tudo diferente. Tem até um filme que é curioso, que alguém se coloca no lugar de Deus. Deus tira férias, aquela pessoa assume. E ele começa a fazer um bocado de bobagem. E é essa a ideia. Alguém muitas vezes se aproxima de Deus e diz, não Deus, mas devia ser assim, deve ser assim. É assim que a Decápolis está fazendo. Eles trazem um surdo gago e dizem, Senhor, impõe as mãos sobre ele e vai ficar tudo bem. Tudo vai ficar bem. Oh, aleluia. Mas sabe, ele diz, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais elevados que os vossos pensamentos. O homem vê como o homem vê, agora só Deus vê perfeitamente. A sua vontade é boa, a sua vontade é agradável, aprende a confiar. O salmista diz, confia e entrega o caminho a ele. Confia e entrega, quem não confia não entrega. Quando a gente confia, a gente entrega. Essa é a proposta de Deus para você. Se você confia, então entrega ao Senhor. Sabe, eu não vou dizer a Deus como é que Deus vai fazer. Deus vai fazer. E Ele vai fazer perfeitamente. Muito mais e além, diz a palavra, do que pedimos e imaginamos, segundo o seu poder que nós opera. Deus sabe como fazer. Entrega na mão dele. Deus sabe como fazer. E foram dizer a Jesus como ele devia fazer. Mas olha como é que Jesus age. Versículo 33 diz, e tirando-o à parte, de entre a multidão. Sabe, é surdo,
e é gago, não consegue ouvir, não consegue se relacionar com as pessoas, ele vive num mundo de silêncio. Quer saber o que é que Jesus faz? Jesus, ele não constrange, ele tira do meio da multidão, ele tira dos holofotes. Está todo mundo olhando para o surdo gago. Jesus tira o surdo gago da multidão, afasta da multidão. Sabe por quê? Jesus não está interessado em dar espetáculo, ele não é mágico de festa. Mas ele é aquele que transforma, ele é aquele que redime, ele faz o milagre, o maior milagre, ele arranca o coração de pedra e ele coloca um coração novo. Oh, glória! Isso não é fotografado, isso não é filmado, mas a diferença acontece, a diferença aparece. Alguém olha e diz: já não é como era, já não fala como fala, já não diz como dizia, já não se comporta como se comporta. O que é que houve com ele? Não está publicado na rede social o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? É que Jesus tirou a parte. Jesus chamou para um tratamento especial, para um relacionamento. Ele tira a gente a parte da vida que a gente vive para o conhecer intimamente, para o conhecer pessoalmente. O surdo gago ouviu falar, não podia ouvir falar, mas foi levado até Jesus. Ele agora vai conhecer quem Jesus é. Jesus tira ele a parte, tirando a parte de entre a multidão. Aí Jesus vai tratar com ele agora. E olha, eu acho linda a maneira como Jesus trata com a gente. Porque sabe, ele desce ao nosso nível. Ele desce a nossa linguagem. Ele trata com a gente. Até as crianças gostavam de estar perto de Jesus. Oh, glória! As crianças queriam cercar Jesus, queriam ficar perto de Jesus. E os discípulos afugentavam as crianças. É porque as crianças entendiam o que ele falava, compreendiam o seu olhar, entendiam o que ele comunicava, e elas sentiam a sua paz e a sua presença. Ele consegue ir ao nosso nível, a nossa situação. Ele trata do nosso problema. Ele sabe como se comunicar com a gente. E a sua maneira de comunicação é perfeita. E por isso que ele tira o surdo gago à parte. E olha como ele trata com o surdo gago. Eu vou ler para você. Pôs-lhe os dedos nos ouvidos. Oh, aleluia. Aqui está a orelha. Ele vai colocar o dedo, aquele dedo de oleiro. Sabe quando ele coloca aquele dedo de oleiro? Sabe quem fez o ouvido? Ele. Sabe quem fez o projeto do tímpano, o arquiteto do tímpano foi ele. Sabe quem criou o osso do martelo, da bigorna, do estribo. Sabe quem criou o sistema auricular. Sabe quem ensinou o ouvido a ouvir, o cérebro a entender, foi ele. Ele é o arquiteto, ele coloca aquele dedo, tacastolastea, rende. O surdo não pode ouvir, mas pode sentir. Oh, glória! O surdo não pode ouvir, mas pode ver. Ele olha o rosto de Jesus, ele vê a face de Jesus, ele vê o olhar do amor, ele vê o olhar da misericórdia, ele vê o olhar do autor da vida, ele vê o olhar daquele que criou todas as coisas. Te lembra, você tem um Criador, há um Criador que te formou, há um Criador que te deu vida, há um Criador que desenhou você, ele fez você, ele sonhou com você, ele deu forma a você, ele está tocando você agora. Sente o toque do Espírito Santo aí em você agora. Ele toca nele, oh, glória! Que toque glorioso foi aquele toque no ouvido daquele surdo. Depois que ele toca, e o surdo está entendendo, o surdo está compreendendo. Sabe o que ele faz? O surdo não falava. O surdo não conseguia falar. Pôs-lhe o dedo nos ouvidos e, cuspindo, tocou na língua dele. Eu imagino, entendendo o evangelho e querendo interpretar o texto, é que ele cuspiu no dedo. Assim, ó. Ô, glória! Cuspiu no dedo. E com aquele dedo de oleiro. Amarrai o sei. Tá e a saia, colocou o dedo na língua do surdo gago. E eu entendo uma coisa: a língua tem um poder de absorção tremendo. Há situações em que a pessoa passa mal e alguém coloca o comprimido aonde?
na língua. Por quê? Porque a língua é um poder de absorver muito rapidamente. Quando Jesus coloca aquela saliva, a saliva de Jesus. É a saliva do verbo. É uma parte dele mesmo. Ele está pegando algo de si. O verbo que se fez carne está pegando algo de si, produzido em si mesmo, está colocando na língua daquele surdo gago que não conseguia articular palavra nenhuma. Ele coloca, oh glória, lá, abre tua boca e eu a encherei. Abre a tua boca e eu vou encher a tua boca. Aquele toque vai mudando, aquele toque altera o ambiente interno, altera os órgãos internos. Alguém dizia, ele não pode se relacionar com Deus porque não pode ouvir. A palavra não pode entrar, a palavra já entrou. A palavra já entrou, a palavra já está no coração dele, a palavra está na mente dele, a palavra está na alma dele, a palavra está no coração, a palavra tocou no cérebro, ele sente o impacto da glória de Deus na vida. Isso acontece com quem vai à parte com Jesus. Jesus não é espetáculo, é uma experiência pessoal. Jesus não é espetáculo, é uma experiência íntima. Ele modifica por dentro, ele age lá dentro, ele muda o coração lá dentro, ele altera lá dentro. Ele vai lá dentro. E sabe o que ele faz? E levantando os olhos ao céu, suspirou, meu Deus. Levantando os olhos, pensa. Ele toca no ouvido e na língua. Levanta os olhos ao céu. Sabe o que ele está dizendo? Eu dependo do Pai. Oh glória, quem faz milagre é o Pai. O amor do Pai, a glória do Pai, o poder do Pai. Ele glorifica o Pai e olhando para o Pai, ele expira. Eu amo quando diz que ele expira. Sabe por quê? Porque quando ele fez o primeiro homem, era um boneco de barro. Era um boneco de argila. E ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Toma de Adamá a terra e dá forma, sabe? Estrutura o boneco de barro. O boneco está ali, tem olho, mas não vê. Tem ouvido, mas não escuta. Tem língua, mas não pode falar, não sente sabor. Não sente paladar, não sente nada. Tem perna, mas não pode andar. Tá? É só um boneco. Mas diz a palavra, ele soprou. Oh glória. Ele soprou em Abrão. E Abrão foi mudado, virou Abraão. O pai da altura se tornou o pai da fé. Ele soprou no boneco de barro e o boneco de barro se fez alma vivente, recebeu inteligência, recebeu entendimento, teve capacidade de adorar, teve capacidade de glorificar, teve capacidade de ouvir, teve capacidade de falar, de entender, de se relacionar com seu Criador. Ele expira, e quando ele expira, oh glória! Que ele expire sobre tua vida nessa hora. Que ele expire, que o vento do Espírito de Deus sopre no teu coração nessa hora, na tua alma. Deixa a brisa do Espírito para percorrer a tua vida, o teu coração, a tua alma. Ele é percorrido. Oh glória, é o Espírito de Deus expirando, é o vento do Espírito, é o ruar de Deus. Suspirou e disse, Efatá, isto é, abre-te. Abre-te, o que é que está fechado vai abrir. O coração está fechado, vai abrir. O entendimento está fechado, vai abrir. Os olhos estão fechados, vai abrir. A cela da perdição está fechada, vai abrir, vai abrir. Abre-te, abre-te, abre-te. Abre em nome de Jesus. Oh glória. Oh, aleluia!
Ei, eu samacamatai. Ela eu sei, e logo, que coisa maravilhosa, se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez e falava. A versão King James diz fluentemente, aqui diz perfeitamente, ao meio da revista corrigida, fluentemente. Ele não precisou que ninguém ensinasse ele a falar, ele agora falava, porque quem tem contato com o verbo fala. Pode não saber teologia, pode não ter feito curso de teologia, mas diz: ele me ama, ele mudou a minha vida, ele mudou meu coração, ele transforma por dentro, ele transforma por fora. Você está perdido, mas quando se encontra com ele, você é salvo. Você está prisioneiro, mas quando se encontra com ele, você é liberto. É ele quem faz, é ele que opera. Isso é experiência, é pessoal, é interior, é o agir dele na alma, é o agir dele no coração. A igreja do passado não tinha muito estudo, pouca gente era alfabetizada, mas eu me lembro do irmão, um presbítero, ele não sabia falar muito bem, mas nunca vi ninguém que tenha evangelizado tanto Rio Largo como ele, naquela simplicidade. Eu uma vez em uma concentração, ele pregava e dizia: eu prego no interior, eu prego na capital, eu prego para o doutor, eu prego a quem Jesus mandar. É o mover do Espírito de Deus da vida. Ele foi mudado. Abre tua boca e eu a encherei, diz o Senhor. Ele falava, ele glorificava. Eu imagino que ele ficou como Davi. Eu imagino Davi pulando, eu imagino Davi dançando na presença do Todo-Poderoso. O que é isso? É a glória de Deus, é o poder de Deus. É alguém que abre a boca e diz: ele é bom, ele é maravilhoso. Imagine como esse, glória, como este ex-surdo, ex-mudo, ex-gago falou naquele dia. Que maravilhas que não pronunciou, tocado pelo verbo da vida. E admirando-se a ninguém, e admirando-se sobremaneira diziam: tudo faz bem. Diz comigo: ele faz tudo bem. Ele faz bem. Eu estou desempregado, ele faz bem. O meu lar está destruído, ele faz tudo bem. Eu estou aqui no leito de enfermidade, ele faz tudo bem. Ontem eu perdi o emprego, ele faz tudo bem. Ele faz bem, entrega na mão dele, confia nele, coloca na mão dele, depende dele. Vem a presença dele, pode vir do jeito que você está. Ele faz bem, ele vai te fazer bem, ele vai fazer bem a tua alma, ele vai fazer bem a tua vida. Eu quero te convidar agora, você que ouviu a palavra, você que está ouvindo essa palavra. Apocalipse 22:17 diz assim: o Espírito e a noiva, escuta, proclamam: vem. E todo aquele que ouve, você está ouvindo a palavra, todo aquele que ouve, responda: vem. Quem sentir sede, sente a presença dele. E todos quantos desejarem, venham e recebam de graça. É graça de Deus. Receba de graça, aleluia, a água da vida. Ou seja, a salvação de Deus para você nessa manhã. 1 João 5:12, tem uma verdade simples, eu encerro com ela. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você quer vida nessa manhã? Uma coisa só você precisa fazer. Tem o hino do Osés de Paula que diz: um passo só. Tu precisas dar para Cristo, para que Ele possa tua vida transformar. Precisas crer que por Ele és querido, e por amor a tua alma quer salvar. Um passo só. Dá esse passo. Qual é o passo? Escreve. Dá sinal nessa manhã de que você quer um encontro com o Senhor. Você não quer que Ele passe pela tua Decápolis, mas você quer ser dele. Você quer sair à parte para estar com Ele. Você quer conhecê-lo, não de ouvir falar. Não, mas você quer ser impactado pela glória, pela salvação dele.
vem a ele. Aquele que vem a mim, ele escreve, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Dê esse passo para Jesus. Aquele mesmo Jesus que esteve na Decápolis, aquele mesmo Jesus que curou, que libertou endemoniados, aquele Jesus que curou da surdez, que curou o mudo, aquele mesmo Jesus que tirou das garras da morte, das garras do pecado e das trevas, o Jesus que libertou a filha da mulher Cirofenícia, que trouxe paz àquele lá, é o Jesus que está aqui para trazer paz à tua vida. Mas para você ter esta paz, vem à parte, deixa o pecado, deixa a iniquidade, deixa a imundícia, dá um passo, diga: eu deixo o mundo e me abraço com Jesus, eu deixo a morte e me abraço com a vida. Venha Cristo, se abraça com a vida. É Ele quem faz, é Ele quem abre o ouvido, não é você. É Ele que tira a prisão da língua, não é você. A prisão espiritual quem resolve é Ele, a surdez espiritual quem resolve é Ele, a cegueira espiritual quem resolve é Ele, o coração quem transforma é Ele, quem regenera o homem é Ele, quem transforma o homem é Ele. Mas você tem que se entregar nas mãos dEle, Ele é o oleiro. Se coloque na mão dEle. Eu estou rachado, pode vir rachado.